Oi, pessoal, tudo bem? A Vanice Bonavigo e eu, a gente acabou de fazer uma live no Instagram dela agora, falando um pouquinho sobre as energias do ano universal 4 na numerologia e a organização nesse momento que a gente está vivendo aqui, né, com tudo que está acontecendo no mundo. Foi um bate-papo bem informal, mas que o pessoal gostou bastante, e aí por isso eu pedi pra Van e ela gentilmente deixou que eu trouxesse a live gravada aqui pro nosso YouTube, então eu espero que você goste desse bate-papo. Um beijo. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Como vão de Semana Santa, né? Ai, essa Páscoa mais diferente de tudo do mundo, né? Sem toda aquela movimentação familiar. Pois é, que legal. Deixa eu chamar aquela pessoa que está todo mundo aguardando ansiosamente, com quem eu vou ter uma conversa muito gostosa hoje, né? Que a gente fica esperando a semana inteira. Vamos lá, Thaís, a semana inteira fiquei esperando para te ver sorrindo. Tudo bom? Oi! Olha, hoje eu estou te homenageando com o Tim Maia, hein? Ah, é? Tava cantando aqui a semana inteira, fiquei esperando. Adorei a animação e adoro essa música também. Que legal, bom te ver, Van. Eu tô mais musical, sabia? Na quarentena. Ah, é? Que bom, sempre é bom, nossa. Muda completamente Hoje, a vibe, né? hoje tava dando aquela geral aqui em casa, né? Aquela faxinada, ouvindo a Rita Lee. Ai, que delícia. Beatles in Row, Bossa in Row, adoro essas seleções dela, antigas, né? E aí, Uhum. Thaís, tudo bem? Como é que tá sendo a tua semana? Tudo bem, Van. Hoje estou comemorando o dia 30 da quarentena. Um Olha, mês. você sabe que eu não estou fazendo um diário da quarentena? Eu até comecei, mas aí eu estava fazendo o meu intensivão e larguei mão de fazer. Mas eu acho super importante isso. Eu tenho feito assim de uma maneira bem informal. Não tô tipo escrevendo parágrafos e tal, mas eu tenho feito assim o registro do dia que eu tô. E de como foi mais ou menos o meu dia, sabe? Resumo assim em uma frase, se eu tô legal, se de repente fiquei com dor de Que cabeça, se teve um dia que eu legal! fiquei mais desanimada, só para fazer um registro, sabe? E tem sido legal fazer isso porque mostra que eu tô melhor do que eu imaginei que eu ficaria, né? Porque assim, não teve nenhum dia que eu fiquei super para baixo, não, foram dias assim, às vezes você fica meio, né, meio não murchinha, mas você não tá no seu melhor, na sua melhor energia, digamos assim. Mas que eu fiquei para baixo, não teve nenhum dia. Então isso foi muito bom, porque quando a gente tá numa situação dessa, especialmente quando a gente começa o dia e lê as notícias do dia, pode bater um certo desânimo, né? E o fato de você ter registrado que foi melhor do que você lembrava é bem bacana, porque às vezes com esse montão de notícias aparecendo e as coisas que acontecem ao longo de um dia inteiro, a gente fica com a sensação de que as coisas estão piores, né, do que... Eu não tô dizendo que a situação tá boa, né? Tem um monte de gente sofrendo Claro pra que não. caramba, mas eu tô dizendo assim, mentalmente pra mim, que às vezes a gente tem essa sensação de que, ai, puxa vida, eu tava meio chateada aquele dia, mas quando você vê, não, você teve outras coisas legais que você acabou fazendo e que você ficou bem, né, mentalmente. Então é legal fazer esse registro por isso, sabe? Nossa, achei ótimo. É. Você sabe que eu fui arquivando, mas uma coisa mais mental mesmo, algumas percepções que eu tive essa semana, e eu queria até comentar com você, e lógico, né, com toda essa galera bacana que está aqui com a gente. Uhum. Olha só, eu acho que a gente está melhor, no sentido geral. Eu não sei se você concorda, mas assim, não só na minha própria auto-observação, mas essa observação de pessoas próximas que eu tenho. Eu senti que as pessoas estão mais serenas. Não sei exatamente se essa é a palavra apropriada, mas vou tentar até te falar que, sincronicamente, quando eu estava pensando nisso, eu li um texto que eu achei muito interessante, de uma pessoa falando que
Quando nós fomos pegos pela quarentena, nós estávamos com os piores hormônios lá em cima. Uhum. E são aqueles hormônios que você sabe muito bem, todo mundo sabe, relacionados com aquela vida que a gente estava em cima da onda mesmo, né? Então, cortisol, adrenalina, esses hormônios mais tóxicos, assim, que falam do quê? Da competitividade, do controle, né? De uma alimentação super junk food, tudo muito processado. Então, eles estavam muito altos. E quando as pessoas perceberam que, assim, tiraram o doce da boca da criança, né, elas se desesperaram. Então, aquele eu tenho que veio para dentro de casa. Então, nossa, academia, agora é o horário de não sei o quê. Então, foi aquela loucura que as pessoas. Era uma loucura assim. Como eu posso dizer, era um desespero buscando coisas para preencher o tempo, para dar um cenário como se, assim, vou enfiar o meu mundo inteiro aqui dentro, para eu não me sentir um peixe fora d'água, alguma coisa assim, né? Só que algumas coisas já foram saindo de dentro de casa, tal, eu digo nesse cenário doido ainda. Então, eu estou sentindo agora, e eu gostei muito desse texto que eu li, que os hormônios estão sendo, pouco a pouco, substituídos por outros, né? Pela serotonina, pela ocitocina, né? Que é aquele hormônio do amor. Então, as pessoas estão descobrindo. Olha, eu até tinha comprado esse livro, depois a gente até fala sobre isso. Eu tenho certeza que você conhece, porque é da mesma editora que você Conheço, escreve, sim. né? Já tive a oportunidade de dar uma folhada nele lá na editora mesmo, mas eu ainda não li inteiro, mas bem Eu interessante. comprei esse livro e eu não estava dando muita bola para ele. Sei que é um livro bom, tem um ótimo conteúdo. Acho que chegou o momento de ler agora, né? Então eu estou lendo, estou gostando bastante. Assim, ele prima mesmo pela simplicidade, mas é o momento do que a gente está vivendo, né? Do simples. E, e eu achei muito interessante, até eu vou seguir esse teu, esse teu modelo, assim, e eu acho que as pessoas também deveriam fazer isso, porque assim, você não sente que a gente também, de vez em quando, a gente dá uma caidinha, daí a gente volta, né? Você sente isso? Sim, bastante. Primeira coisa, só para não esquecer de falar, obrigada pelo convite de estar aqui na live com você. Para mim é sempre um prazer. É de verdade, assim, é o ponto alto do dia que eu falo que legal, vou ter a live com a Van, porque aqui em casa a gente está convivendo, né? Eu e meus meninos aqui, mas sempre que eu vou fazer alguma coisa com outra pessoa, eu fico muito feliz, assim, por poder estar junto, mesmo que virtualmente. Então, obrigada. O que eu sinto de modo geral, sabe? Tentando entender num espectro um pouco mais amplo da coisa toda. A gente vinha num ritmo como sociedade, e vou falar do Brasil para não abrir para tudo, porque cada país é uma realidade, mas a gente vinha num ritmo que a gente já estava muito polarizado, assim, né, com tudo que vinha acontecendo nos últimos anos com a política e também de crise com a questão do desemprego e tudo mais. E tudo isso gera uma sensação de competição o tempo inteiro. Você fica competindo para ver quem tem razão no argumento político, você fica competindo numa vaga pelo emprego, você fica competindo por tudo o tempo inteiro, né? Às vezes até você que mora em condomínio, você pode me dizer melhor do que eu que moro numa casa, mas eu vejo as pessoas na rua competindo para ver quem faz mais exercício que o outro. Parece que fica todo mundo numa vibe de competição. E aí, de repente, a gente se vê num momento que a gente não pode mais ter esse contato direto com o outro. E o que acontece com essa necessidade de competição que existia? Parece que vai para a internet tudo, né? E tá todo mundo com os nervos à flor da pele. E aí o que eu acho que acontece é que daí vira uma sobrecarga muito maior de informação e não há ser humano que aguente, Ivan, de verdade, assim. Então, tudo aquilo que a gente estava, essa coisa da correria, da pressa, toda essa contextualização que você fez super bem aí no começo, de falar que a gente estava, né, o cortisol, o estresse, a alimentação, muitas vezes pautada em alimentos processados, tudo isso era um mix
né? Que tornou a gente quem a gente é hoje, e aí de repente você, blum, tira tudo, assim, lockdown, todo mundo em casa, não pode mais interagir na rua, e muitas vezes o que fazia uma pessoa não ser tão agressiva, por exemplo, era ir para uma academia lá, fazer o crossfit dela, era ir fazer alguma outra atividade, era ir espairecer, dar uma volta no shopping, que seja, né? Ou ir no parque, correr. E agora as pessoas não têm mais isso. Então, o que acontece? A ansiedade, ela é uma coisa instintiva do ser humano. Então, o ser humano, ele fica ansioso, ele gera hormônios e substâncias químicas no corpo que preparam ele para o ataque, porque ele está num sistema de defesa. Qualquer animal é isso. Um animal ansioso fica nervoso. A gente vê quando o cachorro, né, tá inseguro, assim como ele fica mais nervoso e atacando. O ser humano é a mesma coisa. Só que daí a gente gera esses hormônios aí da ansiedade e tudo, e a gente não vai atacar ninguém, entre aspas, porque a gente... E daí isso começa a se refletir no corpo, no formato de doenças, a gente fica estressado, fica chateado, tudo isso a gente vai internalizando. Por isso que os especialistas aí falam que é muito importante que a gente faça atividade física, que a gente faça mais faxina em casa e coisas do tipo, porque a atividade física externaliza esse estresse. E aí o que acontece é que em casa é muito mais difícil a gente fazer atividade física de qualquer maneira. Ainda mais agora que as pessoas estão mais introvertidas. Tem dias, como você falou, que a gente acorda mais desanimadinho que outro dia, e aí o sentimento e o pensamento e a ansiedade continuam dentro da gente, continuam gerando essa necessidade da gente externalizar isso, e a gente não está externalizando. Aí o que acontece, a gente fica assim mais ansioso, tem dias piores do que os outros, e tem dias que a gente acaba indo falar e ficar mais nervoso na internet, e vai bater panela, enfim, a gente externaliza como a gente pode, né? Então, assim, eu vejo que é um mix de emoções e que ninguém no momento consegue, a não ser as pessoas que realmente já estudavam isso antes, conseguem trazer respostas certas para tudo que a gente está sentindo. Porque a verdade, eu acho que ninguém sabe. Eu acho que mesmo em situações anteriores da humanidade, que a gente passou por crises, né? Mesmo o pessoal tem comparado muito com a gripe espanhola, depois o pessoal comparando já com a grande recessão nos anos 30 e tal. Não tem como a gente saber, porque hoje a gente tem um fator que a gente não tinha naquela época, que é a internet. Então, assim, do mesmo modo que a internet talvez gere mais ansiedade, ela também gera mais conforto, porque a gente pode, por exemplo, estar no sábado à tarde batendo um papo Opa, aqui, né? Duas pessoas que se gostam pra comemorar caramba conversando. aniversário. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse fator. Então, a gente não tem como saber. A gente tá descobrindo todo mundo juntas, né? Todo mundo junto. Então, é isso, eu acho que é completamente normal a gente se sentir bem alguns dias, a gente se sentir um pouquinho pior nos outros dias. O que eu tenho visto de especialistas e que eu tenho tomado muito para mim, Ivan, é que assim, todo sentimento é legítimo. Então, se eu acordo num dia, tipo, putz, hoje além de tudo descobri que teve a erupção no vulcão, aí você fica. Você tem que sentir, né? Você sente, mas não alimenta esse sentimento, sabe? Tipo assim, sente. Tem coisas que você vai ler que você vai ficar desesperado, tem coisas que você vai ler que vão te dar raiva, né? Que vão te deixar frustrada, mas assim, beleza, sentiu, absorveu, deixa aí. Deixa aí, não fica alimentando aquilo. E aí que eu acho que entra o aspecto de uma mente positiva, que é de você saber que você tá numa posição que tem seus privilégios, mais do que outros, menos do que outros, os seus, né, pessoais, que inclusive são de acesso à internet, acesso ao conhecimento, acesso a recursos como meditação, como coisas que você já sabe que você pode fazer para ficar bem. Tô falando por mim nesse momento, sabe? Então, assim, de saber que você, quando vai ao mercado, você tá higienizando as coisas, tá tomando as precauções. Então, assim, dentro desse seu micro ecossistema, você sabe que você está fazendo a sua parte, que você está fazendo a coisa certa. Então, não tem por que você pegar toda aquela negatividade que está vindo de fora e falar assim, ah, eu vou deixar isso me abalar completamente. Por que não? Porque não tem como a gente controlar tudo. A gente tem como controlar o nosso ambiente, a nossa mente, acima de tudo. E aí sim, então você sente aquilo, beleza, mas deixa aí, não fica alimentando. Você alimenta outras coisas boas, confiando que você tá fazendo a coisa certa para você ficar bem. Então, pelo menos é nisso que eu tenho me apegado ultimamente, sabe, Ivan? Porque se a gente ficar entrando na coisa das notícias e ficar só vendo o lado ruim das coisas, putz, aí fica bem mais difícil, né? E é fácil fazer isso. Então, Você ser sabe. positivo é uma forma de resistência também, né? Olha, gostei dessa frase. Aliás, você anda com as frases muito, muito top. Tá É o assim. resultado de um processo reflexivo, eu acho.
Ah, muito bom. E você sabe que eu até estava me lembrando de, nossa, isso tem, sei lá, uns 15 anos, talvez, acho que mais, né? Entre 15, talvez faça uns 18 anos, e isso fui fazer um curso no Sebrae, olha só. Então, para quem me conhece agora, né, que eu mexo com terapias, com energia, sou numeróloga, consultora de Feng Shui e tal, talvez não saiba, né? Mas eu sou educadora. A vida toda trabalhei como educadora, fui professora, né? E terminei minha carreira quando eu saí fora de tudo, eu era diretora de uma escola, né? E Que a quase Thaís coincidentemente. estudou. É, Aquela foto bonitinha que a Thaís colocou outro dia, né? Ela era aluna dessa escola, do José Cândido de Souza. é, Então, nessa época, eu era diretora do Cândido e eu fui fazer um curso que falava sobre humores do trabalho. E que eu fiquei bacana. bem interessada. Foi um curso muito bom, dado por uma psicóloga tal. Então, a gente ganhou uns magnéticos, eram umas bolinhas, e as cores, obviamente, eram verde, amarelo e vermelho. E a gente tinha um painel também, né, metalizado, onde a gente colocou o nome de cada um dos professores lá da equipe e tal. E de manhã, quando as pessoas chegavam, elas tinham que colocar um magnético no quadradinho delas lá para contar para todo. E era muito interessante, porque o pessoal olhava um para a cara do outro quando alguém chegava e já abria o armário, não sei o que lá, e pimba, botava um vermelhinho, né? Mas, assim, num certo ponto era interessante, porque as pessoas respeitavam isso, sabe? E o mais legal é que você podia trocar o magnético ao longo do dia. Então, por Hum, exemplo, você chegava às 7, você estava com TPM chutando a sombra, vermelho. Aí lá para as 10 horas da hora do intervalo, você já tinha melhorado um pouco, aí trocava a cor, né? isso Ou o é legal. contrário também, né? E era muito interessante. A gente fez isso durante um ano. Não. E foi uma experiência bem bacana, assim. Então, eu estava pensando nisso essa semana. Eu falei, eu vou começar a colocar umas bolinhas coloridas na minha agenda, só para sinalizar, porque depois, é isso que eu acho. O dia que você está meio downzinho, assim, eu acho que a gente tem que fazer de tudo, né, dentro de princípios naturais para melhorar, lógico. Não dá para a gente se jogar, né, botar uma música da Nana Caymmi, né, e, e se entregar para aquilo. Eu procuro sempre, não sei, não estou julgando ninguém, mas eu procuro Ah, sempre uma coisa assim. Se eu estou yin, eu vou buscar o yang, por exemplo. Então, eu vou buscar um rock, uma coisa gostosa, assim, para subir mais a energia e tal. é. E tratar de fazer alguma coisa, como você falou, para aquilo, ok, foi muito bom ter tido essa emoção, fiz várias reflexões, mas agora, Bola pra né, frente, né? segue o baile. É. Mas eu gostei de ter lembrado disso. Falei, olha, é interessante isso, né? Nessa quarentena, a gente colocar uma corzinha que pode mudar. Você pode colocar para baixo a segunda cor, né? Para indicar que ao longo do dia você melhorou, passou de vermelho para verde, de amarelo para verde. É bom isso. Eu acho que facilita, né? Também. E eu acho também, Ivan, que é muito legal que eu costumo dizer sempre para as pessoas, né? Que quando a gente está bem, é um estado privilegiado como ser humano, assim, especialmente nessa época que a gente vive. Então, quando a gente estiver bem, é legal que a gente escreva, que a gente registre coisas que a gente tem feito para ficar bem. Porque aí, quando você estiver mal, você não vai ter esses recursos mentais, você não vai lembrar, senão você não estaria mal. Então, você tendo isso registrado, que é, por exemplo, quando eu estiver meio chateado, ouvi uma Rita Lee no último volume, sabe? Isso me anima. Então, assim, você ter isso registrado e você só consegue registrar quando você tá bem, porque você tem essa percepção, é legal. Eu até falo no blog, a checklist para quando eu não estiver muito legal, para quando eu estiver meio desanimada. Então, que eu vou registrando ao longo da vida, à medida que eu vou sentindo, pô, isso aqui me faz muito bem,
eu vou registrando nessa checklist. Porque aí, nos momentos que eu não tiver muito legal, eu acesso a checklist e vou vendo as opções. Às vezes, sei lá, tem 20 opções de coisas. Eu faço 3, já estou infinitamente melhor, sabe? Então, é muito legal a gente identificar isso quando a gente está bem, para a gente poder levar para os momentos que a gente não tiver nos nossos melhores dias, né? Porque senão é muito fácil a gente ficar alimentando esse sentimento e deixando rolar, e às vezes se deixar rolar pode fazer a gente rolar para um estado mais depressivo e tal, né? Que não é É o que ninguém. verdade. Eu estou bem curiosa de saber se as pessoas que estão ouvindo a gente agora nessa live, se elas estão gostando da Ah, gente é. abordar esse assunto que a gente está tocando no machucadinho, né? É um É. machucadinho, porque a gente está falando do, assim, quem Da está acostumado a proatividade, ver. né? A gente tá falando É, da proatividade. A proatividade tira a gente da zona de conforto, né? é. E quem está acostumado a ver a gente nas redes sociais, até você sabe que eu já recebi mensagem assim, nossa, você não está sensibilizada com o que está acontecendo, tal, porque a gente está sempre sorrindo, e não é falso, sabe? Eu acho assim É. que numa temporada como a gente está vivendo agora, é muito fácil a gente mostrar o nosso melhor e o nosso pior, né? Eu acho que a gente fica meio polarizado, assim. Então, é bom as pessoas saberem que eu, muitas vezes, assim, 15 minutos antes de eu entrar num programa meu, numa live, tem horas que eu não estou bem. Mas aí eu até me comprometo de estar bem, porque eu vou estar com a minha audiência e eu quero mostrar o meu melhor. E aí eu Exatamente. fico bem, sabe? Eu Sim. faço alguma dessas coisas, como você falou, eu tomo um chá gostoso, alguma coisa que me faça bem. Ah, sabe uma coisa que eu tenho utilizado muito, e eu sou É. muito grata à Luciana Pimentel, que é minha mentorada, ajuda muito a gente na equipe e tal. E ela está até nessa live, porque eu a vi entrando. A Lu é aromaterapeuta, né? Ela mora em Niterói, mas com a internet ela mora aqui do meu lado. E a Uhum. Lu tem dado muitas dicas de aromaterapia para a gente. Então, eu comprei um colar difusor, você conhece? Ah, eu sou louca para ter esse colarzinho aí também. Ai, jura? Poxa, Tô- vou ver se a menina tem disponível ainda, vou encomendar um para você. Ah, obrigada. Eu sou É, louca para ter, é muito legal. Não, mas fala, fala. Pro pessoal aí que não então, tá e entrando. esse colarzinho difusor, eu até tirei o meu agora, mas assim, eu tenho passado o dia com ele e sempre a Lu dá umas dicas. Então, por exemplo, eu estou usando uma sinergia, acho que é isso que fala. Uma gotinha de eucalipto e uma gotinha da hortelã. Isso me dá um up, assim, eu às vezes sofro um pouco no outono com a parte respiratória e tal. Está sendo muito bom. E aí a Lu já me deu a dica assim, quando cair a tarde já não usa mais a hortelã porque ela pode te tirar o sono, ela é muito estimulante, né? Ah, eu já li sobre isso também, aham. Tem alguns É, assim, que deixam a gente mais agitado, né? Aí você coloca um de lavanda. então, aí tem o de lavanda, tem outros que são relaxantes, né? A Lu Legal. deu de bergamota, que é muito Ah, gostoso sim. também. Ó, a Giovana Lopes está perguntando onde compra. Eu acabei comprando os meus pelo Mercado Livre mesmo, porque por conta dessa coisa da entrega, né? A própria Lu, ela não comercializa e tem uma outra amiga também, a Tami Dornelles, sabe a Tami, lá de Torres? Ela está Aham. estudando aromaterapia também, está Ai, que ficando delícia. fera, e ela também está aqui nessa live. Que legal. Então, mas assim, eu tenho uma outra amiga em Santo André que ela também comercializa os óleos essenciais, a Tatiana Tótio. Depois, É, na qualquer coisa, as internet pessoas e também podem me nessas, escrever. nessas lojas que vendem, né, artigos É, esotéricos, elas estão mais raras hoje em dia, é. infelizmente, né? Antigamente Essa tinha. loja que eu comprei no Mercado Livre, não me lembro o nome, mas ela é bem idônea, assim, é daqui de São Paulo, e eu me preocupei em comprar óleos orgânicos.
né? Isso é Então, essa é importante. uma coisa que eu queria passar para as pessoas, porque daí eles respeitam mais a natureza, né? Tendo fazer os olhos e tal. Mas é bem legal. Obrigada, O pessoal adora esse Giovana. assunto, né? Toda vez que a gente fala, a gente entra nessa questão assim de pequenas receitinhas pro dia a dia, todo mundo adora, né, Vô? E esse negócio É, da uma terapia é muito real também. Era uma coisa que eu adorava e eu tinha deixado um pouco de lado. Até no ano passado, quando eu não estava muito legal, eu tenho um amigo que acabou virando amigo, era meu aluno, o Luca também, que ele me mandou um e-mail super carinhoso falando: Thais, lembre-se da aromaterapia, olha só que legal que você pode fazer isso e aquilo. E o e-mail dele foi meio que um redespertar para mim, porque eu falei: é verdade, isso faz tão bem. Daí eu comecei a ir atrás de novo desse assunto, porque realmente faz toda a diferença, sabe? No astral, né? Puxa, vale a pena você ter. Acho que o colar difusor é muito legal e muito individual, mas até para você ter. então, e eu comprei de uma artista plástica, também no Mercado Livre. Eu Ai, sei que que o legal. nome dela é Darlene. Me chamou Uhum. a atenção porque numerologicamente não é um nome bom, mas é Ai, Darlene. Ela faz umas pecinhas lindas assim. E assim, acho que é gostoso, você acaba ajudando uma pessoa que trabalha com arte. é É muito uma coisa importante. super ecológica, feito com argila, É. com o cordãozinho também é natural, então muito legal. Mas E aí, deixa eu te e perguntar. aí você coloca um algodãozinho embebido no óleo Isso, dentro, a né? Lu me É deu a super, dica, tem super um. sustentável e legal. Vou Quem até não pedir quiser para usar a algodão Érica, pode usar paninho também, eu acho, né? Um pedacinho de deixa eu pano. mostrar para a Thaís o teu que está mais aí na mão. A Érica comprou um lindinho de gato, de Ah, gatinho. daí, putz, aí É. tem os formar. Aí já, nossa. Aí eu vou mostrar como é que a gente coloca. E quem quiser seguir a Deixa eu só Lu virar minha persiana Pimentel, aqui, Vô, que tá meio. Tá bem a luz do sol começou a bater aqui, tava meio nublado. Só tô virando aqui pra deixa eu não já ficar ir muito. mostrando para vocês, ó, o cordãozinho. Esse aqui é um gatinho Que bonitinho. de Nossa, cerâmica, né? se minha mãe entrar aqui nessa live, Tem ela vai me até uma pedir. espiralzinha aqui que eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso assim energeticamente é muito bom, né? E aquela coisa da simbologia. Aqui tem um orifíciozinho, tá? Onde a gente coloca um algodão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Dá pra Tudo ver, dá pra ver. pequenininho. Aí a Lu ensinou assim: pinga uma gotinha de álcool para volatizar, e Sim. aí você põe uma gotinha do seu óleo essencial. Eu, no caso, estou colocando durante o dia duas, né? Uma de cada um. E a Érica vai de alecrim, tá? É coisa de libriano, não sei explicar, mas ela disse que Mas eu, adora. eu virei, eu virei também a louca do alecrim desde aquela vez que eu tinha ido na sua casa, que não tava muito legal, que você me tacou alecrim, daí eu falei, não, isso pior que faz bem mesmo, sabe? Daí eu sempre tenho essência de alecrim em algum lugar aqui em Eu casa. acho que é a essência dos librianos. Talvez a Lu possa falar para Falar a um gente. pouquinho. Olha, eu vi que a Liz Kimura está aqui. A Liz também é libriana, né, Liz? Querida, vocês arrasaram ontem na live, foi maravilhosa. Tá com uma agenda toda divertida de lives, né? Muito legal. Que Mas delícia, né? Van, me conta um pouquinho, assim, porque eu de verdade, eu puxei o tema dessa live porque eu tava curiosa para falar sobre isso, porque no final do ano a gente gravou alguns conteúdos falando sobre essa questão de a gente estar no ano 4, que é um ano que favorece muito a questão da organização, do planejamento, da disciplina, né? A gente falou muito sobre isso. E aí Sim. aconteceu um negócio que tira a gente totalmente, né, do eixo, que foi essa questão da pandemia e tal. E eu tenho feito uma série de conteúdos, né, para mostrar para o pessoal que justamente nesses momentos que a organização ajuda a gente, porque é organizando o que pode ser organizado que a gente consegue lidar melhor com o não planejado, digamos assim, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho qual que é a sua visão holística aí na questão da numerologia para isso que está acontecendo. Tô muito curiosa. Então, Thaís, de fato, né, 2020 é um ano universal 4. Como é que a gente sabe isso? Somando os algarismos que compõem o ano, né? Então, como a gente É. tem duas vezes o 2 e duas vezes o zero, a gente vai somar 2 mais 2 vai dar 4. Tá. Só que nos meus estudos, eu não sei se você lembra disso, uma coisa me chamou a atenção, era a disposição
dos números do ano, que na verdade 2020 forma um código 2020, né? Então, assim, como a gente tinha o 2020, uma hora eu olhei para aquilo e o 22, ele se destacou para mim, ele apareceu muito para mim. E eu pensei assim, poxa, um ano 4 é sempre um ano mais árduo. Porque já por natureza, porque é a natureza do 4. Né? O 4, Thaís, é um número muito saturnino. Ele tem uma ligação muito grande com o planeta Saturno, sabe? Ele é rigoroso, ele é severo, ele é impositivo, rotineiro, né? Ele sempre coloca, ele dá uma enquadrada na gente. Na verdade é isso, né? Até o verbo é muito apropriado, né? Ele dá uma enquadrada. Pois é mesmo, porque ele tem a energia do quadrado, o número 4. E assim, quando a gente faz uma analogia com as pessoas, por exemplo, que têm um número psíquico 4, que são as pessoas que nasceram dia 4, dia 13, até também, de uma certa forma, dia 22, mas foge um pouco porque o 22 é um número MESS. E no dia 31, são pessoas assim, elas são rotineiras, elas são práticas, elas são pés no chão, elas não são... É difícil uma pessoa assim ser fofa, né? A não ser que ela tenha outros números muito assim, que pesem bastante, mas em geral elas são básicas, né? E o ano 4 tem o quê? Essa proposta de ser um ano rotineiro. Por exemplo, você vê essa influência desse conservadorismo que está rolando no mundo inteiro, né? Tem muito a ver também, lógico que no ano 4 isso tende a se acentuar. Então, assim, eu estava até um pouco temerosa com essa questão. Mas se eu tivesse que reescrever hoje em dia o que eu escrevi sobre 2020, eu diria as mesmas coisas, só que eu colocaria o adjetivo novo junto com todos os outros. Então, porque é o zero. Tem a ver com os zeros, não é? Sim, também. O zero é o potencial total para tudo, né? É o tudo ou nada, zero é isso. Mas, assim, eu diria que é um ano que pede organização, rotina. Então, eu colocaria uma nova organização, uma nova rotina, novas regras, um novo código, né? Um novo trabalho, porque a palavra que mais caracteriza o 4 é o trabalho. Né? O 4 é operacional. Então, eu acho que esse ano, por ter sido um ano em que a gente sabia que algo ia acontecer, abrindo a nova era, a gente só não sabia exatamente o que seria, né? Mas a Marisa está fazendo uma pergunta. É isso mesmo, Marisa. Quem nasce no dia 13, 1 mais 3, 4, é do grupo do 4, tá? Então... Entre outras influências. Né? E essas pessoas estão sentindo mais a energia do ano 4, sem dúvida, porque potencializa, né? Mas então é isso, como a gente teve esse momento que está marcando mesmo, sem dúvida alguma, o início de uma nova era, né? A Terra entrou em tratamento, está se purificando, está se regenerando, e a gente também. Né? Baixando os nossos hormônios, substituindo o que estava lá em cima, desceu, o outro subiu. Então, assim, eu estou vendo isso com bastante otimismo, até bastante gratidão também. E é como você falou no começo, eu não estou aplaudindo, não estou falando, nossa, que legal, né, que veio essa pandemia. Não, mas se ela veio, que a gente, então, faça tire o melhor proveito dessa situação, né? E eu estava te dizendo que o 22 se sobressaiu muito para mim. Então, eu pensei assim,
tem um lado negativo do 4, que é da gente ficar ciscando, sabe? Aquelas pessoas que usam muitos diminutivos, né? Ah, estou guardando um dinheirinho para comprar um carrinho, ou talvez fazer uma viagenzinha ali para Santos, né? De preferência num dia que não tenha ressaca. Assim, ousando, vai para o Guarujá, né? Não, então, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho medo das pessoas caírem nessa coisa muito cotidiana e muito dando para pagar as contas, tá bom, porque o 4 é um pouco assim. Quando eles, Você diria sabe? que o 4, ele pega quem tá de calça curta, Van? Ah, pega, opa! Por exemplo, uma pessoa que já começou esse ano com questões sérias em relação ao seu trabalho, a sua organização pessoal, né? A sua rotina. O 4 fala muito de rotina. Nossa, eu imagino agora como que ela tá, né? Então, assim, sem dúvida, eu acho que o 4, aliás, era uma também das minhas preocupações em relação ao Ano Universal 4, que muita gente seria pega, assim, né, por essa onda toda. E agora, o que eu faço? A pessoa fica totalmente perdida, né? E eu lembro de você ter falado isso. Você falou assim, no podcast, acho que a gente gravou juntas, que você falou assim, esse é o ano que vai te obrigar a se organizar. Porque se você não teve planejamento, se você não pensou nas coisas, esse é um ano que vai te obrigar a fazer isso. Eu lembro que você falou, e é incrível, é exatamente isso, né? E olha, eu diria até que maximizou isso, né? Porque agora a gente teve que se organizar mesmo, né? Sei lá, às vezes eu fico até pensando como é que é alguém que fique preso, né? Então você tem aquele espacinho, você tem que usar aquele espaço com muita criatividade, versatilidade. Claro, a gente está muito longe dessa realidade, né? Mas a questão de você precisar se organizar. Eu estou muito mais organizada agora nesse período de isolamento, porque eu estou me relacionando 24 horas com o meu ambiente, né? Com o meu trabalho também, né? Aquela coisa, a rotina apertou um pouco. E vou te falar uma coisa, viu, Van, que essa semana eu postei um vídeo, segundo o Anderson, meu marido, ele que tá editando os vídeos, ele falou, nossa, esse aí ficou complexo, no sentido de que tinha muito conteúdo, muita informação, né? Aí eu falei assim, não, mas é isso mesmo, a gente às vezes posta uns conteúdos mais avançados para o pessoal que já está mais avançado e os conteúdos mais simplificados para o pessoal que está começando, normal. E ele falou assim, mas eu acho que vale a pena você citar que e é uma coisa que eu sempre citei antes, mas nesse momento que a gente está vivendo eu ainda não tinha citado, e ele tem toda a razão, eu vou falar sobre isso, que é a gente está num momento para essa galera que nunca tinha feito home office, que é de definir o próprio trabalho. Geralmente essa galera estava numa rotina que era imposta por outras pessoas. Então você tinha que chegar no trabalho tal horário, trabalhar até tal horário e você tinha ali as demandas chegando até você. Agora a pessoa tem que estruturar esse trabalho dela. E daí fica uma confusão. Porque não é nem que a pessoa não saiba fazer isso, mas é que ela tem tanta liberdade que aí, parafraseando o nosso saudoso George Orwell, né, bem atual aqui para o que a gente está vivendo, Nossa, liberdade é escravidão. é Então, quando a verdade. gente tem muita autonomia para fazer as coisas, pode ser que a gente acabe ficando preso e não conseguir fazer. E vou dizer, viu, Van, essa coisa, a importância da rotina, a gente já chega na casa, que eu acho que é um assunto muito, muito importante para a gente falar nesse momento, mas a importância de você definir uma rotina em tempos que não há rotina, ela é fundamental, e é estrutura, e é ordem, e é 4 total, né? Porque, assim, agora que eu tenho estudado mais sobre essa questão da saúde atrelada à rotina, né? A saúde como um todo, tá, gente? Não tô falando aqui só de alimentação, atividade física, não. Tô falando de saúde, do seu sono, da sua saúde mental, tudo. É você ter uma rotina. E a rotina, ela não quer dizer necessariamente que você tem que fazer as coisas exatamente no mesmo horário, mas que você tem que ter consistência. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. E é realmente enquadrar as coisas, né? Porque se você deixar tudo solto,
tudo em você vai ficar solto. Então, mesmo um pintor, vamos pegar uma profissão super criativa, um cara que é pintor. Ele precisa ter uma tela quadrada que estabeleça os limites do que ele vai pintar, porque ele não vai sair pintando a casa inteira dele, ele até poderia, mas ele cria uma limitação para a criatividade dele aflorar. E quando a gente fala em rotina, a organização da rotina é a mesma coisa. A gente enquadra a nossa rotina para a gente conseguir aflorar dentro dela, porque se ficar tudo muito solto, sabe? A gente fica confuso mesmo. É o negócio de não, eu não quero ter organização nenhuma porque a organização engessa a minha criatividade. Eu já penso o contrário. Eu penso que se eu sou uma pessoa que trabalha com criatividade e eu não sei quando que vencem as minhas contas, eu vou ficar presa a essa preocupação e não vou conseguir criar. Então a gente justamente organiza aquilo que pode ser organizado para tudo aquilo que não pode ser organizado aflorar. Sabe? Então, assim, Claro. eu vou comprar as comidas no mercado, algumas eu tenho que guardar no freezer, outras na geladeira, outras na despensa, porque faz sentido. Eu não vou sair deixando tudo ali em cima, estragando, Lógico. isso vai me causar mais tensão mental do que não fazer isso. Então, é um mínimo de organização que a gente tem que ter para o restante florescer, sabe? E aí, Eu quero acho até te fazer uma pergunta a respeito disso, só que antes eu preciso desfazer uma bobagem até que eu falei aqui. Falar para a Cacá, que comentou que ela é santista. Cacá, eu amo Santos. Tanto amo que eu passo um período do meu mês, agora não está dando, mas eu passo um período do meu mês aqui em São Paulo e eu tenho uma outra casinha, né, no diminutivo, no sentido carinhoso, assim. O meu outro local que eu amo, que é em São Vicente, que fica do lado de Santos. Então, eu amo Santos, eu estou sempre em Santos, eu adoro, faço até minhas comprinhas lá. Então, assim, olha, pelo amor de Deus, não foi nada assim, nesse sentido, é o que a Thaís falou mesmo, dizer assim, uma viagenzinha eu vou aqui pertinho, né? Tudo é muito relativo. Mas deixa agora, então tá tudo bem, né? Sem ressentimentos, pelo amor de Deus. Eu poderia ter falado qualquer outro município. Thaís, eu estou vendo que o pessoal está falando aqui no chat. Ai, mas por onde eu começo? Ai, mas como fazer? Eu vi várias pessoas perguntando aqui. Então, eu ia te falar o seguinte: você não está oferecendo um workshop agora? Sim. Quer que eu fale sobre? Eu quero, porque eu quero saber assim, a gente pode se beneficiar do seu conteúdo nesse workshop para estruturar melhor essa... Legal, obrigada pela oportunidade. Então, gente, no dia 20, né, eu vou... Eu já crio bastante conteúdo diariamente sobre esse assunto. Isso. Eu já crio bastante conteúdo sobre esse assunto, mas eu percebo que a gente vive numa época que a pessoa precisa ter a informação meio que pronta para ela, porque senão ela não consegue pegar tudo que está rolando e condensar ela, organizar aquilo. Então, eu decidi fazer uma semana de curso online mesmo, assim, gratuito, para pegar esse conteúdo todo que eu estou falando sobre como se organizar em tempos de pandemia, em tempos que a gente não sabe como que a gente pode se planejar com o incerto, com tudo que está acontecendo, e também organizar a própria rotina nesse momento, para quem está tendo que fazer quarentena, ou tem pessoas em casa que tem que sair porque estão aí em linha de frente e tudo mais. Então, eu vou fazer esse evento online, né, na próxima semana, que é de 20 a 27 de abril, para trazer esse curso online mesmo sobre isso. Então, quem tiver interesse, seria super legal. Tem lá informações no meu perfil, no blog, no Vida Organizada, para quem quiser. Já está tudo lá. As inscrições estão abertas já para participar. Obrigada, Vã, por me convidar a falar sobre isso. Primeiro eu ia falar que eu vou fazer esse workshop, para mim vai ser um presente de aniversário, né? Porque eu faço aniversário no dia 26. E aí, deixa eu ver aqui quem que perguntou. A Geisa, ela falou assim, quem nasce no dia 26 seria 8 ou 4? Não, quem nasce no dia 26 é número psíquico 8. Você soma 2 mais 6 dá 8, né? E aí, Thaís? Então, no dia 20 nós começamos. Isso. E aí eu recebo muitas perguntas do pessoal sempre me perguntando se é parecido com o outro que eu fiz em fevereiro. É totalmente diferente, gente. Assim, apesar de falar sobre organização e o tema ser sempre esse, mas ele é totalmente formatado para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu nem me sentiria bem de publicar um negócio que é igual numa época que a gente estava tão diferente do que a gente é hoje.
Então, a ideia é realmente trazer aquilo que eu já costumo falar, só que com foco nesse momento que a gente está vivendo, porque é uma situação excepcional, uma situação diferente, né? Então, eu vejo que, apesar de eu já ter esse aprendizado implementado na minha vida, eu vejo que ainda não é fácil para algumas pessoas. Então, a ideia é justamente trazer isso. Vocês podem se inscrever no meu blog, que é o vidaorganizada.com. Aqui no meu perfil do Insta você tem um link para ir direto para a página de inscrições, aí tem lá a programação, tudo direitinho. Você pode se inscrever tanto na lista do e-mail, para onde eu vou mandar as aulas, ou no nosso canal do Telegram, onde eu vou mandar também. Então fica à vontade, onde vocês E preferirem. acho que é um momento bacana também para chamar outras pessoas, né? Todo mundo conhece alguém, eu pelo menos conheço, que está assim tendo dificuldade com essa nova rotina, né? Então, assim, Não, porque eu vejo, Van, e aí você pode falar melhor do que eu até. Porque assim, a gente já trabalhava em home office, né? Apesar da gente sair, viajar, fazer nossas coisas, a gente trabalhava em home office. E pra gente tem uns desafios também, porque tem outras pessoas trabalhando em home office, daí aumenta a demanda de mensagens, né? Tem muita coisa acontecendo. Tem outras pessoas na casa, a gente tem outras demandas de relacionamentos que antes não eram tão, né, urgentes como agora, então a gente dá mais atenção para as pessoas porque elas também estão enclausuradas. Então, mesmo para a gente que já trabalhava com isso, tem desafios novos, né? Não é verdade? Você não acha? com certeza. Eu até escutei uma amiga falando numa live ontem, eu dei muita risada, porque ela também trabalha como a gente, sabe a Nanda Pérez? Ela é Nada. ótima. Ela fala sobre crenças. Eu E ela preciso falou ver a cara assim, dela, porque, como eu falei na live, eu sou visual, não adianta ouvir o nome da pessoa, tem que ver a é, pessoa e falar, sei quem é. ela é excelente, ela é muito engraçada, inclusive, a Nanda. E ela estava falando assim, pô, eu já vivo em quarentena, mas também agora vai ser assim, a hora que acabar essa quarentena, eu vou fazer a minha quarentena, mas por vontade própria. Eu não gosto de quarentena compulsória. Né? Não, Então, a gente... Não, e você sabe, Vô, que eu lembro que na semana passada, quando a gente conversou, eu achei tão bonita uma coisa que você falou assim, acho que as casas estão se sentindo massageadas agora, né? Porque as pessoas estão o tempo inteiro lá. E eu tenho visto, algumas pessoas têm criticado essa visão romantizada da quarentena. Assim, gente, eu não vejo como uma visão romantizada, eu acho que é a maneira da gente ver a vida, né? A maneira da gente olhar as coisas por um ângulo legal que faz a gente ficar bem, porque você pode querer olhar por um ângulo que te deixe mal, é uma questão de escolha. O meu, e eu acho que o seu também, né, Van, é o de olhar sobre a perspectiva de o que eu posso aprender com isso e qual que é a coisa boa dessa situação toda. Não sei, isso não quer dizer que você não está sendo realista para os problemas, você lida com os problemas. A monja budista que eu acompanho no Insta também, ela fala isso, que problemas externos a gente soluciona com soluções externas, né? Então, quando eu chego do mercado com as compras, que nem a gente estava conversando hoje, né? Você vai lá higienizar, é todo um ritual, etc. E questões internas eu lido, né, da minha maneira, com sentimentos. Eu tenho soluções internas também. Então, assim, é aprender a separar um pouco as coisas, sabe? E aí eu vejo que esse lidar com a casa, eu acho que a gente tem duas abordagens. Eu acho assim, a gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que veem a quarentena como uma prisão, a casa é uma prisão, e as pessoas que veem a quarentena como um refúgio. Então, proteção. Você está no ambiente que está te protegendo, está protegendo a sua família. Agora, sendo uma prisão ou sendo um refúgio, como que você trata desse ambiente? E o ambiente não é só o local, é o local mais pessoas que vivem no local. Isso é um ambiente, é a ambientação. Como que você cria um ambiente que seja legal para justamente você passar por essa fase de preocupação, de ansiedade que a gente está passando, né? E aí, por isso que eu acho que esse conviver em casa, ele mais do que nunca, a gente tá com esse assunto urgente para tratar, porque tá todo mundo, assim, pelo menos todo mundo que eu digo, né, que tá em quarentena, claro, porque eu sei que não é todo mundo que tá, mas todo mundo que tá em quarentena tá vivendo uma realidade que talvez antes não tivesse, porque ficava a maior parte do tempo fora de casa, ficava em casa mais no final de semana e aproveitava para limpar a casa, nem curtia a casa de modo geral. Então agora as pessoas estão em casa, elas estão trabalhando, elas falam, pô, não faz sentido aquela tralha ali naquele canto, eu preciso dar um jeito naquilo, porque olhar para aquilo toda hora me irrita, né? Ela vai preparar a refeição na cozinha, ela vê, poxa, eu não tenho, sei lá, um mixer, esse é um exemplo pessoal, tá? Eu preciso de um mixer,
Porque eu tô fazendo muita sopa e é Eu toda vez uso que tem que muito sujar o meu. liquidificador. Eu quero fazer na panela ali mesmo, É sabe? muito Bater panela. prático, adoro É, também. então. Então, assim, você começa a identificar algumas coisas do seu cotidiano que a sua casa te forneceria, se você desse mais atenção para ela. E agora tá todo mundo sendo obrigado a dar mais atenção para ela, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que esse assunto é muito importante porque muitas pessoas. Eu tô falando pra caramba, tô uma tagarela hoje, desculpa, tá? Pode me cortar se quiser, Eu tô mas. achando ótimo. Não, o que eu É ia a falar assim nova Thaís. é que as pessoas têm falado muito assim, eu comprei um planner para 2020 e nem vou usar. Eu falo, gente, como assim? A sua vida existe só Nossa. quando você sai de casa? Porque, assim, pelo menos para mim, as coisas mais legais estão aqui. Estão dentro de mim, o meu filho, o meu marido, as coisas que eu gosto de fazer. Então, sabe, gente, tem tantas oportunidades assim. E, claro, mais uma vez, eu não estou ignorando todo mundo que não tem a possibilidade de fazer isso. A gente está, provavelmente, não sei se tem pessoas aqui nessa live, mas a gente sabe que tem pessoas que nesse momento estão no hospital, que estão com algum parente hospitalizado, entubado e não pode nem falar com o parente lá. Tem pessoas que estão sofrendo muito já com isso, mesmo a gente nem estando perto do pico das coisas aqui no Brasil. Não é que a gente está ignorando isso, é que, na verdade, é um senso de aproveitamento da vida. A gente não está nessa situação ainda, então vamos aproveitar, porque se a gente chegar nessa situação, a gente pelo menos sentiu que a gente aproveitou antes, sabe? Então, pelo menos essa é a minha visão da coisa Com toda. certeza. Aproveitar o privilégio que eu tenho. É. Opa, será que caiu aqui? Caiu? Acho que deu uma estabilizada na internet. Tá, tá bom. Eu Normal, falei tá tão rápido que eu acontecendo. buguei a internet, desculpa. Eu nem Não, comentei mas deu ela. para concluir o pensamento. Você sabe que você tocou numa coisa super interessante, né? Com essa história. As pessoas acham, Thaís, que a gente, no caso eu, é doida, né? De falar, mas assim, gente, eu atesto para vocês por muitos trabalhos que eu já fiz dentro do Feng Shui, as casas têm alma. É. As casas, elas têm suas próprias emoções, inclusive. Tem casa até, Thaís, que expulsa os moradores. Você já viu casa que não para ninguém? Tem É. isso, né? Tem até também Já me estabelecimentos contou umas histórias, sim. comerciais. E eu já vi acontecer também, sim. Sim, ninguém fica, né? E tem casas que são muito amorosas. Eu sinto que a minha casa é uma casa muito amorosa. E assim, eu troco muita energia com ela, mas assim, eu cheguei num ponto de quando eu fazia muito projeto presencial de Feng Shui, que eu chegava na casa e a gente usa a nossa mão esquerda como uma antena, sabe? Então a pessoa estava me falando do momento dela, né? No caso, a moradora, e eu punha a mão na parede da casa e às vezes a voz da pessoa, sabe quando você conserva a imagem e desliga o som assim? Uhum. Então eu estava, na verdade, sentindo a casa através do meu contato com a parede. Sim. E assim, é como se a casa falasse para mim: olha, eu estou muito triste, aqui ninguém liga para mim. E aí, dali a pouco, eu aumentava, né? Eu ativava o som da pessoa que estava falando e ela falava assim: posso te falar uma coisa? Eu odeio essa casa, eu detesto essa casa, porque meu marido morava com a ex-esposa dele, porque então ela tinha seus motivos. E aí eu falava assim: tá, eu ouvia respeitosamente a pessoa, mas no meu íntimo eu pensava assim, você nem precisa me falar tudo isso porque a tua casa já me deu um diagnóstico, né? Uhum. Então, por isso que eu gosto muito dessa linha do Feng Shui que fala da alma da casa, desse lado que as pessoas não valorizam tanto, né? Porque normalmente as pessoas querem saber, que cor que eu pinto a minha parede? Ai, que planta que eu uso? Não, tudo isso também é importante, mas É a energia. as emoções da sua casa, o que aquelas paredes têm de memórias, tudo isso é muito importante, né? E eu estou num relacionamento muito sério com a minha casa. Essa semana eu precisei dar uma saída. Olha só, foi meu primeiro dia
de sair de casa, depois de semanas, né? E assim, eu fui até perto da tua casa e voltei. Foi uma saída rápida, assim. Menina, a volta, assim, Heitor, Cerro Corá, eu nem vi o caminho. Talvez eu tenha sido até multada, porque tudo que eu queria era chegar logo na minha casa, sabe? Eu falava, ai, não, não, eu quero minha casa. Esse mundo aqui fora não está nada bonito. Ai, quando eu cheguei aqui, eu me senti abraçada, assim, É, sabe? é. Então, eu queria deixar essa mensagem hoje para as pessoas, para que elas troquem amor também com a casa, além da família, lógico, dos nossos bichinhos que a gente ama, nossas plantinhas, né? Tudo que é vivo merece o nosso amor. Mas, assim, a sua casa também é viva, né? É importante sentir isso. E assim, eu estou muito dentro de. Eu preciso até começar a falar um pouco desse assunto, vou começar a fazer umas lives, sabe? Porque é uma coisa que eu não estou trabalhando nesse momento, mas eu estou vivenciando muito, vivendo muito isso agora no meu dia a dia. Eu acho que eu tinha que ser. Acho que a minha maçã da Branca de Neve dessa temporada toda era essa, de acordar isso, né? Thaís, você tem feito alguma coisa diferentona na temporada agora, Pan? Como assim? Uma coisa assim, tipo, nossa, eu nunca tinha feito isso e agora eu fiz. Ah, eu acho que a única coisa diferente assim é que eu tô dormindo mais, Van. Nossa, eu tô dormindo muito mais. Porque eu tô sentindo que a minha mente acaba ficando mais sobrecarregada com o lance das notícias, a certa preocupação também com questões do trabalho. Então eu tô me dando mais tempo de sono, sabe? É o seu Então, tratamento, é, sabia? A sabe? gente está sendo Sim, tratado também. sim. Então, eu acho assim, tudo que a gente está fazendo, a gente não vinha fazendo ou nunca tinha feito, é o remédio que a gente está precisando nesse período. E eu tenho, isso que você está falando, eu me identifico total, porque eu tenho feito isso também. Então, quando eu chego, por exemplo, aqui no meu ambiente do home office, sempre tem alguma, ou um incenso, ou eu coloco um óleozinho no difusor, ou eu coloco, sabe, alguma coisa. É acender a luzinha no cantinho ali, que fica só virada para os livros na estante, porque cria um aconchego. Então, eu tenho sentido que eu tenho aproveitado muito mais esse viver em casa. Por mais que antes eu já trabalhasse em casa, mas agora parece que eu sinto uma necessidade maior de sempre estar muito bem em casa. Então eu sempre faço coisas que não que sejam algo que me sobrecarrega de tarefas domésticas, mas que me deixem bem. Então assim, eu gosto de cozinhar, então eu não vou fazer isso com pressa. Eu vou reservar o tempo para ir lá cozinhar, fazer as coisas que eu gosto, sabe? Então eu tenho cuidado mais de mim em casa, assim. Acho que é isso, sabe? Ah, Porque já que legal. não tem a correria do dia a dia, no sentido, por a gente morar em São Paulo, a gente sabe, se estiver aqui pro outro lado da cidade, é todo um deslocamento, né? Nossa. Então, só o fato de não ter esses deslocamentos no dia a dia, isso já tem aberto um mundo de possibilidades em termos de tempo no dia a dia. Super E eu sinto curtindo importante. pra caramba ficar em casa, nossa. Eu É, não sinto a eu vontade de sair, também. sabe? Eu não sinto, não sinto. Eu também. Eu acho super importante a gente deixar essa observação, esse ponto de observação para as pessoas, né? O que é que Eu tô você vendo o tem horário que vai cair a feito? live, né? Vai. O que que você tem feito de diferente e que, de uma certa forma, está te tratando, né? E Uhum. se você, a hora que receber a carta de alforria, que a gente continue cultivando essas coisas boas que a gente desenvolveu. A gente vai ter que falar tchau, né? É isso? Vai, porque eu acho que o Insta Vai vai cair. cortar a live. E Mas aí a senão gente conversa acontece mais. igual. Vamos ver se a gente continua esse papo sobre casa, que eu acho Vamos! que isso vai ser bem legal. O pessoal vai Galera, gostar. fala aí se vocês querem sábado que vem. Nós aqui outra vez. Tá? Então faz assim que daí a gente fica sabendo. Thaís, beijos, beijos. Tô por Beijo, Ivan. aqui. Se você precisar falar comigo, me chama, tá? Você também. Tchau, Obrigada, gente. viu, Super gente? grata de vocês terem participado do nosso papo. E, ó, tem uma pessoa que falou aqui do ano, o ano 4 é o ano universal, cada um tá no seu ano pessoal. Beijos. Tchau, Tchau. gente. Beijo. Tchau.